É isso aí, galera. Chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão. Bruno Henrique de saída do Flamengo. Isso mesmo. Vamos acompanhar essa informação exclusiva que saiu agora na tarde desta terça, envolvendo o atacante rubro-negro. Então, abre o olho, Marcos Braz. Tem que renovar com Bruno Henrique para ontem. Antes da informação, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, vamos curtir os vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Bruno Henrique, porque essa notícia que saiu sobre o Bruno Henrique está me deixando muito preocupado. Flazoeiro, o que está acontecendo? Vou explicar para vocês. O jogador está recebendo sondagens de equipes do Brasil e equipes da Arábia Saudita. Quanto a equipes brasileiras, até pela identificação, por todo o caminho que foi construído pelo Bruno Henrique e Flamengo e torcida do Flamengo, por tudo que o Bruno Henrique ele construiu no Flamengo, pela história que ele construiu no Flamengo, eu acho que dificilmente ele sairia do Flamengo para ir para alguma equipe do futebol brasileiro. De verdade, eu acho que ele não deixaria de renovar o contrato dele com o Flamengo para ir para alguma outra equipe aqui no Brasil. O meu medo nessa história são as equipes da Arábia Saudita. Porque esses caras, eles vêm com muito dinheiro. Eles vêm com um caminhão de dinheiro para levar o jogador. Eles vêm, e é o que o empresário falou, acho que foi o André Cury falou semana passada. Ele falou assim, cara, esses caras aí dependem do humor dele. O céu é o limite. Se o Bruno Henrique sai do Flamengo, o Flamengo não ganha absolutamente nada. Porque, teoricamente, ele já pode assinar um pré-contrato e no final do ano ele ir embora. Então os caras pegariam esse dinheiro que pagaria pro Flamengo, pagariam uma luva para ele. E aí os caras chegam e falam assim, Bruno, 20 milhões, Bruno, 30 milhões, Bruno, 40 milhões, mais um salário aí de 3, 4, 5 vezes mais o que você ganha no Flamengo para você vir para cá. Então assim, fica difícil você segurar o jogador. O Flamengo não pode dar bobeira. Flamengo não pode dar mole. O Bruno Henrique, mesmo com a lesão, mesmo voltando, mesmo se recuperando, ele já mostrou que ele ainda tem muito para render dentro do Flamengo. Ele já mostrou que ele ainda pode render bastante dentro do Flamengo. É um jogador versátil, é um jogador rápido, é um jogador, jogador de boa impulsão, de boa finalização, jogador de raça e outra, é o que eu falei. O que foi construído entre Bruno Henrique, Flamengo e torcida do Flamengo. Eu acho que o Flamengo precisa resolver logo essa situação. Dentro do Flamengo, o planejamento é o seguinte, espera acabar a janela de transferência e aí vai sentar com o Bruno Henrique e com o Everton Ribeiro. Esses dois jogadores, a diretoria já tem como certa que vai abrir uma negociação, que vai tentar negociar uma renovação. Mas eu acho que tem que se botar uma lupa, principalmente aqui, em cima do Bruno Henrique, porque se o árabe chega com um caminhão de dinheiro, se o árabe chega com uma proposta, com um projeto, com aquela coisa toda, fica muito difícil você segurar o jogador. Fica muito complicado, a situação fica muito difícil de você conseguir segurar o atleta. Então, que o Flamengo faça o que tiver que fazer para conversar com o Bruno Henrique e tentar aí já deixar mais ou menos costurado, e quando acabar a novela, quando acabar a janela, assina, enfim. Mas já tem que começar a ficar de olho, porque o Bruno já pode assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outra equipe do mundo. Tem o Bruno, tem o Everton Ribeiro também, tem a situação do Davi Luiz que segue também indefinida, tem o Felipe Luiz também, tem jogadores aí que tem a situação indefinida dentro do Flamengo que precisa rapidamente ser definido. Bom, é isso aí, galera. Então vamos falar sobre essa situação de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique que passou mais de 10 meses afastado do gramado por conta de uma lesão no joelho. Ele teve que fazer uma cirurgia bastante complicada para reconstruir o seu joelho devido a uma lesão que aconteceu devido ao gramado estar muito ruim do Maracanã, né? Ele pendeu o pé e teve essa lesão. E após a sua volta começou a jogar bem. E isso chamou a atenção de vários times, tanto do Brasil como da Arábia Saudita. E nós sabemos que esses caras, quando querem um jogador, não tem quem segure. Até porque Bruno Henrique também já pode assinar um pré-contrato agora e sair de graça no final do ano. Por isso eu digo,
A diretoria do Flamengo precisa urgentemente sentar com o atleta, por mais que não assine agora, mas precisa deixar tudo encaminhado para sua renovação. Caso contrário, o Flamengo pode perder um excelente jogador, um cara que tem a sua velocidade como sendo o seu destaque, fez muitos gols desde que chegou no Flamengo, então nosso Mengão não pode perder um jogador dessa forma de graça para outra equipe. Outro atleta também, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, devido à sua idade, o Flamengo pode até estar com medo de renovar o seu contrato, mas vale a pena, cara. O Flamengo hoje só tem 2 meias de armação, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E quando esses caras não estão em campo, o Flamengo sente muito. O Flamengo não consegue criar. Então, por mais que às vezes Bruno Henrique não jogue bem, né, mas merece sim renovar o seu contrato. O Flamengo não pode perder esses jogadores de mão beijada aí para o mercado do futebol. Tem muitos times de olho nesses craques. Até o Corinthians já tinha demonstrado interesse em levar o jogador para São Paulo. Então o Flamengo precisa entender que, claro, não deve renovar contrato com um período muito longo, porque não se sabe qual vai ser o seu rendimento. Contratos têm que ser renovados conforme a sua idade. Se ele já tem uma idade avançada, coloca um contrato de 1 ano, no máximo 2. Não tem necessidade de colocar 4, 5 anos. Já o contrato de Gabigol não, é diferente, né? Gabigol já tem uma idade menor, então vale a pena você colocar um contrato mais alto, porque sabe-se que se ele fizer boas temporadas, alguns times da Europa podem vir atrás dele e oferecer muita grana e o Flamengo até aceitar. Então, na minha opinião, Bruno Henrique deve sim renovar o seu contrato. O Flamengo não pode perder um jogador dessa forma, de graça, né? Porque se ele assinar um pré-contrato, vai sair de graça no final do ano. Imagine só esses times da Arábia Saudita sabendo disso. Não vai ter que desembolsar nada, basta apenas oferecer um contrato vantajoso, pagar 5 vezes, 6 vezes mais do que ele ganha. Com certeza ele não vai pensar 2 vezes, até porque carreira de jogador é curta, né? Até os 37, 38 no máximo, dependendo do atleta, se ele não tiver muitas lesões. Então ele não vai pensar 2 vezes. Por isso o Landim, Marcos Braz precisa urgentemente sentar com Bruno Henrique, precisa sentar com Everton Ribeiro e renovar o contrato desses atletas que com certeza ainda serão muito úteis para o nosso Flamengo. Ainda mais agora que o Flamengo só tem Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então imagine só perdendo um jogador de criação nesse momento bastante importante aí da temporada. Então vamos lá, todo mundo torcendo para que Bruno Henrique fique no Flamengo e renove o seu contrato. E aí, nação rubro-negra, vocês gostariam que Bruno Henrique renovasse o seu contrato? Sim ou não? Participe aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.